Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oramos, Pai, pedindo respostas do Senhor. A Tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é Deus de resposta. E nesse segundo dia do propósito, respostas de Deus estão chegando, colheitas estão chegando. Assim nós oramos, assim nós cremos, e que toda oposição espiritual, todo ataque do inimigo, toda fúria de Satanás contra nossas vidas, contra esse propósito de oração, nós declaramos por terra em nome de Jesus. Meu Deus, Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que levanta a nossa cabeça e que está no controle de todas as coisas, Pai. Tu estás no controle de tudo. Sim, assim nós oramos e entregamos a Ti. Chamamos a presença de Jesus Cristo e abrimos todas as áreas da nossa vida para Jesus, para o Seu poder, para o Seu operar, para o trabalhar do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Quebramos completamente toda palavra maldita, quebramos completamente toda ação contrária de Satanás e declaramos vitória, paz, saúde, prosperidade, abundância, salvação entrando nessa casa em nome de Jesus. Meu Pai, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a angústia, leva embora as preocupações, leva embora aquilo que anseia ou que entristece o coração, toda a batalha na mente, todo o medo, tudo aquilo que de alguma maneira oprime essa pessoa, que ela seja livre agora, no nome de Jesus Cristo. Que essa vida seja livre, que sua casa seja visitada pelo poder de Deus, aonde houver cadeias espirituais, aonde houver amarras do inimigo, sejam desfeitas agora em nome de Jesus. Nós quebramos e desfazemos todo tipo de arma forjada, todo tipo de mentira, todo tipo de laço, todo tipo de ação maligna que produza acidentes ou que produza qualquer tipo de maldade. Nós quebramos em nome de Jesus e declaramos vitória sobre essa pessoa. Senhor, opera a justiça em favor dela, opera a justiça em favor da casa dela. No nome de Jesus Cristo eu peço, guarda essa casa, guarda esse lar, dá livramento para essa pessoa, guarda a entrada, guarda a saída, proteja essa pessoa, proteja seus filhos, proteja seu casamento, proteja seu trabalho. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, fala conosco, nos pega pela mão e nos conduza segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A nossa vida está nas Tuas mãos. Reconhecemos a nossa dependência, Paizinho, de Ti, total e completa. Sem o Senhor não somos nada. Tu és Deus na nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Senhor, nós reconhecemos nossas limitações, nossas falhas e que precisamos de Ti. Vem sobre nós, Senhor, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu favor, Senhor Jesus. Assim nós oramos. Também oro em favor de todo aquele que está doente, que chegou aqui nessa oração doente, ou que está orando por alguém que está numa cama de hospital. Senhor, intervém agora nessa vida e opera milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu fico imaginando o tanto que esse propósito está incomodando o inferno. Porque, não sei se você estava na oração da manhã, na oração da manhã eu relatei que nós, nessa madrugada, nós tivemos um ataque contra o nosso sistema e pessoas usaram o nosso sistema para disparar mensagens, o mesmo programa que a gente usa para as orações, as pessoas mandaram uma mensagem que não era nossa. E quando eu acordei, às 5 horas da manhã, eu vi aquilo nos grupos, minha equipe já foi acionada e durante a noite eu tive um sonho que eu estava lutando contra alguém. Eu quero dizer a você que está aqui me ouvindo, estamos no segundo dia recém desse propósito aqui, propósito Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus já começou a trabalhar aí. Às vezes a pressão aumenta, as lutas vêm contra a gente. E essas lutas, elas também são um sinal de que existe uma colheita muito grande que está próximo. E nós temos que orar, certo? Porque é claro que o diabo não quer que as pessoas tenham resposta de Deus, é claro que ele não quer que as pessoas ouçam a Deus. É por isso que você tem que resistir a qualquer tipo de pressão e permanecer firme em oração, certo? Eu não sei se você já fez o seu jejum ou não fez o seu jejum hoje, ou se você está só na oração. De qualquer maneira, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, que o inimigo nunca nos encontre com a guarda baixa ou desanimado, sem vontade de orar, certo? Porque a oração, ela protege, a oração livra. Eu fico pensando de quantas coisas Deus tem nos livrado, de quantas coisas, sabe, muitas vezes até nossos filhos, porque estamos aqui, estamos orando, estamos buscando, e eu creio que quando você ora, você vence o inimigo, você vence um acidente que muitas vezes está preparado numa esquina contra você ou contra alguém da sua casa. Então, permaneça em oração em todo o tempo, que o inimigo nunca consiga tirar você da presença de Deus. Amém? Olha esses testemunhos aqui que eu quero compartilhar com você. Maria Luísa, ela escreveu: eu sofria com dores horríveis na coluna. Acompanhando as orações e perseverando nos propósitos, eu fui curada. Foram dias de muito sofrimento, mas em nome de Jesus eu estou curada. Elaine, acompanho as orações há 5 anos e tenho vários testemunhos. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de endométrio. No início fiquei muito abalada, mas fiz a campanha da carta para Jesus e para a honra e glória do nome de Jesus eu fui curada. E nesse mesmo propósito, também alcançamos uma bênção para o meu neto. Até então ele era... Daí ela colocou aqui o diagnóstico de algo e o Senhor interviu. Maria Francisca, eu gostaria de agradecer a Deus e a você por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Por meio das orações e do vó de Ana, fiquei livre das dívidas. Meu esposo teve câncer, pedi oração e orei todos os dias, de manhã e à noite, e pela graça de Deus, ele foi curado. Também orei pela salvação da minha casa e meu esposo e meu filho aceitaram Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você que está aqui nesse propósito, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajude a levar essa oração ao maior número de pessoas que pudermos. Agora, a fúria do inimigo, quando pedimos resposta para Deus. A fúria do inimigo quando pedimos resposta para Deus. Agora, maior é Deus. Amém? Maior é Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Não deixe nada desanimar você. Não pare.
não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se entregar. Hoje, a palavra que eu trago para você, eu quero falar um pouco sobre a verdadeira satisfação. Esse é o tema da palavra de hoje, a verdadeira satisfação. A Bíblia diz em Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. No Salmo 107, verso 9, a Bíblia diz, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Faça uma pergunta honesta ao seu próprio coração hoje. Você ficaria satisfeito se conseguisse exatamente o que você tem pedido a Deus? Você se sentiria realizado completamente? Aí você diz assim, como assim? Uma promoção no trabalho que você está orando para ter? A liberação de um recurso? Uma vitória na justiça? O carro tão desejado, a casa? Você acha que, tendo essas vitórias, você se sentiria uma pessoa totalmente realizada? Será que teu desejo seria completamente suprido? A resposta para você é com certeza não. Porque por mais que você compre um carro novo, você vai se alegrar por alguns dias com aquele carro e daqui a pouco, sabe, aquilo vai ser mais uma coisa que você tem. Talvez você consiga a promoção do trabalho e os primeiros dias que você está trabalhando nesse novo cargo, você se sinta realizado nesse novo cargo. Mas depois, aquilo já não vai mais, sabe, fazer diferença nenhuma para você. E assim é tudo na vida. Tudo que não for relacionado a Deus é um desejo, é uma realização, é algo bom, é algo importante. Mas não vai nos satisfazer totalmente. A única coisa que satisfaz a nós é a presença de Deus. E eu quero levar você para algumas verdades dessa palavra. As coisas que buscamos muitas vezes são só miragens. E nesse texto aqui de Jeremias 2,13, Deus estava exortando o povo e o profeta, ele descreve aqui uma coisa trágica. O povo abandonou a fonte de água viva. Jeremias 2,13 diz, porque o meu povo fez duas maldades, me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. É a imagem exata da miragem no deserto. Aquele poço de água que parece real de longe, mas que ao chegarmos perto, se desfaz em areia. É uma miragem. Assim é a realização de um desejo. É só uma miragem. Ou seja, é só uma visão distorcida de algo. Não é a verdade. Você pensa que quando você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz. Ou que quando você tiver muitos amigos, você vai ser feliz. Tudo isso é uma miragem. Porque quando você realiza, enfim, algo desse tipo, você vai ver, sabe, que aquilo não é uma fonte verdadeira para cumprir o teu desejo. A única coisa que verdadeiramente supre o nosso desejo é a presença de Jesus. Não tem mais nada. Eu não estou dizendo, eu quero que você entenda bem, eu não estou dizendo que você não tem as coisas. Eu não estou dizendo que você não conquiste as coisas. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. É o que a Bíblia diz. O que eu estou dizendo é que esse não deve ser o seu desejo principal. Nosso desejo principal todos os dias deve ser ir à fonte de água viva e beber dessa fonte que é Jesus, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós não podemos deixar com que as coisas desse mundo concorram com aquilo que é o mais precioso na nossa vida, que é a presença de Deus. Eu entendo que o Salmo 107 que nós lemos, ele traz uma resposta para essa sede. É o Senhor quem farta a alma sedenta e enche de bens a alma faminta, não as circunstâncias, não as conquistas ou as pessoas. É Deus.
É Deus que supre. É Deus que supre a alma do homem. É Deus que realmente pode trazer para a nossa vida, sabe, a alegria, a paz e o desejo de plenitude que nós precisamos para a nossa vida. Reconhecer isso não diminui o valor das bênçãos que Deus nos dá, apenas evita que coloquemos sobre ela um peso que nunca foram feitas para carregar. Então não é errado você ter as coisas. Errado é você buscar nisso a felicidade. O dinheiro, ele é necessário, mas nós não podemos buscar no dinheiro a felicidade para a nossa vida. Por isso, aprenda a orar como Paulo orava, por profundidade e não apenas por posses. Efésios 3, 17 ao 19 diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar para ter as coisas. Eu estou dizendo que isso não satisfaz. Estou dizendo é que você não pode abrir mão de estar com Deus para estar correndo só em busca de coisas. O tempo com Deus é inegociável. Fazer Deus da nossa fonte diária tem que ser uma regra para nós. Eu quero que você entenda que não significa que pedir coisas concretas para Deus é errado, mas o seu foco não tem que estar em somente ter as coisas. O seu foco primário deve ser: eu quero conhecer mais a Jesus. Essa é a verdadeira riqueza que eu tenho que buscar. A Bíblia diz que pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma dele, o que você ganhou é irrelevante. Não separe o sagrado do secular. Viva tudo para Deus. A Bíblia diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A Bíblia diz também, portanto, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Coloque Deus em tudo, até na tua empresa. Coloque Deus em tudo, no teu dia. Coloque Deus em tudo, até no teu divertimento, no teu entretenimento. Coloque Deus em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós queremos separar, sabe, o secular de Deus, das coisas de Deus. Então, ir à igreja é sagrado, mas ir ao trabalho é uma coisa secular, então não vou colocar Deus ali. Não, eu tenho que colocar Deus em tudo na minha vida. Eu tenho que colocar Deus no meu trabalho, eu tenho que fazer o meu melhor porque eu estou agradando a Deus ali. Eu não me desconecto com Deus mesmo trabalhando, eu não me desconecto com Deus mesmo vivendo a minha vida, eu não me desconecto com Deus mesmo quando eu estou em viagem ou em qualquer outro lugar. É esse o pensamento que todos nós precisamos ter. Entenda, a palavra ensina que Deus está presente em cada instante da nossa vida. Quer ir ao trabalho, cuidar da casa ou simplesmente viver o cotidiano, pode ser tão consagrado a Ele quanto qualquer culto. É a sua conexão com Deus que torna tudo especial. Então, eu vou no trabalho, Senhor, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que eu não estou correndo apenas por um salário, eu estou correndo porque eu sei que o Senhor me deu esse trabalho para abençoar a minha família, abençoar a todos que vierem a mim através desse trabalho. Ou seja, isso muda a forma como escolhemos onde ir, o que vestir, o que assistir e como tratamos as pessoas nos momentos mais comuns do dia. Porque se eu faço tudo para a glória de Deus, então eu não posso, de alguma maneira, tirar Deus nem das minhas relações, nem do meu trabalho, nem, sabe, do meu trajeto indo até o meu trabalho. Eu tenho que ter Deus em todas as áreas da minha vida. Não se trata de viver com culpa ou medo, mas de entender que não existe uma parte da vida reservada só para Deus e outra reservada só para nós. Tudo lhe pertence. E é justamente quando vivemos dessa forma integrada que a fé deixa de ser um compartimento da vida e passa a ser o fundamento dela inteira.
Outra coisa que eu aprendo é que a obediência nas pequenas coisas revela o meu caráter. Em Lucas 16:10, a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco também no muito é fiel, e o que é injusto no pouco também é injusto no muito. A Bíblia está falando aqui que o caráter é muito importante se você quer agradar a Deus. Se nós, nas pequenas coisas, formos fiéis, estamos agradando a Deus. Quando você fala mal de uma pessoa, você não está agradando a Deus. Quando você quer, de alguma maneira, denegrir uma pessoa, ou você fala contra alguém, ou você até mesmo rouba da empresa que você trabalha, seja uma borrachinha, seja um clipes, seja uma caneta, Entenda, você não está glorificando a Deus através disso. Eu não estou dizendo para sermos perfeitos, porque eu não sou. Mas todos nós precisamos procurar cada dia mais melhorar. Talvez o seu eu do ontem falhou, falando coisas que não deveria. Talvez o seu eu do ontem foi precipitado. Bom, então hoje eu vou cuidar muito mais, porque eu não quero me precipitar, e amanhã eu quero ser melhor, e assim por diante. As pessoas podem cometer erros, eu cometo erros, mas nós não podemos tornar isso a nossa vida, nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós temos que procurar cada dia agradar a Deus, porque fazendo isso, vamos verdadeiramente satisfazer aquilo que merece a nossa obediência, que merece o nosso amor, que é Deus, que é a presença de Deus. Eu creio que quando eu agrado a Deus, eu me sinto realizado. Quando eu faço para Deus, eu me sinto realizado. Então, às vezes a gente quer ser reconhecido por aquilo que faz, mas o segredo da vida não está em ser reconhecido pelos outros. O segredo da vida está em fazer para Deus, mesmo que os outros não reconheçam. Eu já senti isso muitas vezes, fazendo muitas coisas para Deus e ao mesmo tempo, sentindo dentro de mim que eu precisava muitas vezes, de alguém dizendo assim: puxa, você fez tudo isso e louvo a Deus pela sua vida. Bem, eu já senti isso, mas cada vez mais estou me desprendendo desse sentimento, porque eu sei que tudo que eu fizer eu tenho que fazer para Deus, independente do homem reconhecer ou não. E quero, até o fim da minha vida, até quando Deus permitir, fazer cada vez mais para Deus, fazer mais e mais para Deus, e sem precisar ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Eu quero o reconhecimento que vem dele para a minha vida, e isso vai me satisfazer, eu tenho certeza disso. Então, não se trata do homem reconhecer o que eu faço, se trata de eu fazer para Deus, certo? Não busque o reconhecimento dos homens, busque fazer para Deus, e você vai ter a satisfação e a presença dele na sua vida. Eu quero orar por você. Amém? Nenhuma conquista dessa terra vai te satisfazer. A única coisa que vai nos satisfazer é a presença de Deus. Por isso, se encha de Deus, busque a Deus todos os dias. E isso vai fazer você ter plenitude. Plenitude de alegria, plenitude de paz. Vai fazer você viver bem aqui nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Nesse domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, 9 horas da manhã, certo? Então, nesse domingo eu estarei ministrando. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui. Nesse site que está aqui na tela, você pode adquirir nossos livros. Inclusive, se você precisa entrar em contato ou quer informações sobre os livros, tem como você entrar em contato através do site. Tem um botão lá para você falar conosco, certo? Nós vamos começar a tentar fazer com que as pessoas falem conosco apenas por dentro do nosso site, que é o mais seguro, certo? Nós tivemos um problema nessa manhã, um problema que foi, nos chateou bastante, mas eu entendo que Deus está querendo nos guardar de uma coisa, talvez lá na frente, maior. Então, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem e então você pode entrar em contato conosco através do site que está aqui. Entra no site lá, tem um Fale Conosco lá, você clica,
ali online mesmo você fala com o nosso pessoal, certo? Esse é o meu site oficial. Ali você encontra os eventos que eu estou fazendo, os nossos canais oficiais, está tudo dentro desse site. Quer conferir alguma coisa, alguma mensagem que você recebeu? Vai no site. Se não tiver nada no site, desconsidere, ok? Muito bem. Eu quero orar pela sua vida e se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Aqui no nosso site tem todos os dados. Nós temos um programa que é mantido por nós e pelos nossos parceiros, não é mantido pela igreja, certo? Eu não recebo o salário da igreja, não recebo ajuda financeira da igreja, tudo é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, ore por nós, certo? Para que continuemos com o nosso programa de televisão, que tem abençoado, sim, a vida de milhares e milhares de pessoas. Esse é o nosso propósito, é o nosso destino, estamos fazendo o nosso melhor, certo? E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. E se você perdeu a live das 9, assista depois, tá? Porque eu falei de algumas coisas ali muito interessantes. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui junto conosco agora em oração. Toque-os com o teu poder, amado Espírito Santo, e livre-os de todo mal. A minha oração, Senhor, é para que eles sejam visitados pelo teu poder, tocados pelo teu poder, e que, Senhor, todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários, pessoas que estão pedindo resposta para suas finanças, resposta para sua família, resposta para o seu casamento, eu apresento diante de Ti. Estamos no segundo dia, Pai, hoje, desse propósito e oramos por respostas do céu, liberações do céu, que toda resistência espiritual caia por terra, que todo tipo, Senhor, de investimento das trevas para bloquear, para impedir, para trazer atrasos em coisas que teus filhos e filhas estão orando, estão clamando. Senhor, nós oramos agora para que todo obstáculo saia do nosso caminho, toda resistência espiritual caia por terra, todo atraso caia por terra, e nós oramos também pela cura daquele que está doente. Senhor, toda pessoa que colocou aqui nos comentários, Senhor, pedindo oração pela sua saúde, pelo seu corpo físico, nós oramos por uma restauração, nós oramos por um milagre, nós oramos por uma intervenção agora no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus, que ela seja curada, ela seja restaurada, que o poder restaurador e sarador de Jesus Cristo toque na vida dela, e nós dizemos a toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Chamamos a presença de Jesus agora e é no nome dele que nós declaramos vitória na tua vida, declaramos vida sobre você, vida sobre a tua casa, vida sobre a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nos ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas ou mais. Amanhã, 6 da manhã. Nada vai impedir você de estar na presença de Deus. Amém? Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui e cremos. Grandes respostas de Deus estão sendo liberadas. Paz e prosperidade a todos. Que Deus os abençoe, que Deus os cubra de bênção. E não esquece de compartilhar. Um abraço, que Deus abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos, Senhor Jesus, hoje, no nosso primeiro dia do propósito de Daniel, crendo, ó Deus, que as respostas já estão vindo. Tua palavra diz que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Senhor, nós cremos no Senhor e nós cremos no Teu poder. Consagramos a nossa casa a Ti, a nossa família a Ti, tudo que temos, tudo que somos e tudo que viemos a ser, e declaramos: o Senhor sustenta a nossa vida, o Senhor sustenta a nossa casa. Senhor, estabelece que a nossa casa seja uma casa firme, uma casa totalmente no Senhor. Queremos estar no Senhor, o Senhor é a rocha da nossa salvação, da salvação da minha casa, da salvação da minha família. Senhor, abre caminhos para nós, desfaça laços, quebra resistências espirituais, planos de maldade,
de contrariedade, de injustiça, de inveja. Desfaça, Pai, em nome de Jesus, e nós declaramos vitória nessa vida, Pai, que está orando junto conosco, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, todo tipo de infecção, de doenças crônicas, de alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toca no corpo físico dessa pessoa, que é a unção saradora de Jesus Cristo. Toque nessa pessoa. Nós colocamos a nossa fé em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma realidades. E quando Ele fala, tudo se rende a Ele. Jesus, nós chamamos pela Tua doce presença, nos encha da Tua presença, nos encha do Teu favor e derrama da Tua graça sobre nós e sobre todos da nossa casa. Também oro, Senhor, leva embora todas as nossas preocupações, leva embora a nossa ansiedade, leva embora, Senhor, a depressão, leva embora aquilo que angustia essa pessoa, leva embora, Senhor, a dor do luto, leva embora, Senhor, a dor da rejeição. E nós declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa alegria, e confiamos no consolo que vem do céu. Senhor, a Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós cremos nesse Deus que dá resposta, nesse Deus que responde, nesse Deus que coloca no nosso caminho aquilo que é a vontade dEle e que tira do nosso caminho aquilo que não é vontade dEle. Senhor, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está em Ti, a nossa expectativa está em Ti e chamamos por Ti, Jesus. Tu és o Deus da nossa vida, em Ti confiamos, em Ti esperamos e pedimos, Pai, que a Tua misericórdia esteja sempre sobre nós. Senhor, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Nós oramos também pedindo a Tua bênção sobre o Rio Grande do Sul, para que todos os fenômenos estranhos do El Ninho cessem. Proteja o Rio Grande do Sul, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que as chuvas que estão trazendo estrago parem em nome de Jesus. Oramos também pelo norte do país que está tendo seca, para que lá venha chover na medida, Senhor. Em nome de Jesus também, Senhor, oramos pelos agricultores, por aqueles que plantam, Senhor, no Paraná, Santa Catarina, Senhor, em outros estados, para que o Senhor derrame favor sobre suas lavouras, que tenham colheitas extraordinárias, que o Senhor abençoe os lavoureiros, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por todo aquele, Senhor, que está endividado e pedimos uma intervenção, pedimos uma saída sobrenatural para as dívidas e pedimos a Tua bênção, Pai. Que cada lar seja visitado pelo Teu poder e aquele que está colocando fé no Deus que responde, que venha ser tocado por esse Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe.
escreve aqui nos comentários: eu sei que a minha resposta já vem. Escreve aí: eu sei que a minha resposta já vem. Estamos no primeiro dia do nosso propósito, estamos na campanha de Daniel, orando 21 dias em oração e jejum. Eu dei como exemplo o jejum que eu fiz hoje. Eu tirei o açúcar até o horário dessa oração, até às 18 horas. Esse foi o jejum de hoje. Amanhã vou fazer um outro tipo de jejum e assim por diante, até os 21 dias. Se você tem saúde para fazer o jejum, você faz. Se você não tem, só ore comigo, certo? Porque eu e tem uma grande turma aqui que está comigo, que provavelmente está em oração, está em jejum, certo? Você pode tirar, às vezes, até um café que você toma, certo? Você pode diminuir o que você come no meio-dia, comendo uma servida só. É só um exemplo. É só um exemplo que eu estou dando de um jejum, certo? E se não puder jejuar, se tem dúvida se pode jejuar ou não, então não jejue, fique só na oração aqui junto comigo. Eu quero dar aqui alguns testemunhos, olha só o que Deus está fazendo. Eu gosto sempre de testificar para as pessoas o que Deus está operando. A Selma, ela escreveu assim: sigo o seu canal há mais de 3 anos e alcancei diversas bênçãos. Através do Senhor, minha irmã já foi curada de um nódulo nas mamas. E no voto de Ana, eu recebi a cura de uma rasgadura na virilha. Foram os dias mais terríveis da minha vida. As injeções não davam jeito, eu não conseguia andar direito. Foi quando o Senhor fez uma oração e no dia seguinte desapareceu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Também, em uma das campanhas das causas impossíveis, fui curada da pangastrite. Meu estômago já tinha uma úlcera se formando. Deus é poderoso. A Ana Carolina escreveu: na campanha de 21 dias para mudar a sua vida, eu estava aguardando há 11 anos. 11 anos, não é 11 dias. Uma causa na justiça. Coloquei essa causa nessa campanha e no segundo dia Deus me respondeu com a liberação do processo. A Mônica: a paz do Senhor, eu tenho 3 testemunhos. Faz 1 ano que comecei a participar das orações. Já fiz várias campanhas e graças a Deus eu fui liberada das medicações para ansiedade e síndrome do pânico. No mês de março, meu filho teve um grande livramento da parte de Deus. E para finalizar, eu estava fazendo uma campanha para o meu filho conseguir um trabalho e ele conseguiu. Deus é bom o tempo todo. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus que intervém. Ele é Deus que muda a história. E eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus faz. Eu creio no que Ele realiza. Eu creio no sobrenatural. Por isso, eu convido você a mergulhar de cabeça, como eu vou mergulhar de cabeça aqui nesse propósito durante os 21 dias. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas, porque nós cremos que nesses 21 dias respostas serão dadas. E eu não falo isso por minha conta, eu falo isso porque está escrito na palavra que Daniel orou e Deus respondeu. Daniel orou e o Senhor respondeu. Eu creio que respostas divinas estão vindo para o teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Me ajuda a compartilhar. Mais uma vez eu peço isso, porque a bênção não pode parar em mim, tem que passar à frente. Amém? A palavra que eu trago hoje para você, essa palavra é uma continuação da palavra que eu comecei pela manhã. Eu sei que essa é uma palavra muito poderosa, porque existe uma guerra invisível que está acontecendo e que nós não podemos ignorar. A Bíblia diz em Daniel 10, verso 12 e 13, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se me opôs 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Tem muitas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que eu vejo nessa palavra é que a resposta foi ouvida no primeiro dia. A resposta foi liberada no mesmo dia. O céu é rápido para liberar respostas. O que aconteceu
foi algo que nós chamamos de resistência no mundo espiritual para que a resposta chegasse. Existem coisas que Deus libera sobre a nossa vida e que muitas vezes o inimigo se coloca contra. A Bíblia diz que isso acontece. E eu quero que você entenda, a demora não é sinônimo de recusa. Daniel orou no primeiro dia e a resposta não veio. Mas não porque Deus recusou, mas porque houve batalha espiritual. Então, às vezes, algumas coisas estão demorando para acontecer na nossa vida, a gente está orando. Talvez já está no segundo propósito, terceiro propósito, e a demora, talvez o inimigo tenha colocado na sua cabeça que Deus recusou a tua oração, que Deus não quer te responder. E não é esse o pensamento que você tem que ter, porque a demora não significa recusa. Deus ouviu no primeiro dia. No primeiro dia Deus ouviu e no primeiro dia Ele respondeu. A pergunta é, se nós vamos continuar orando até termos a resposta. Então, até você ter uma resposta, a continuidade que você vai dar na sua oração é o que vai trazer a resposta até você. Daniel orou 21 dias. Talvez você esteja orando há 1 ano por uma causa, há 2 anos por uma causa. E talvez você pergunte assim, e você? Você também tem orações que ainda não foram respondidas? Eu creio que todas as minhas orações foram respondidas, mas nem todas eu vi ainda. Como assim? Se foi respondido, como é que você não viu? Tem coisas que já foi liberado pelo céu, mas eu continuo orando até encontrar a minha resposta. A resposta já veio, a resposta chegou, já está na minha vida, mas algumas coisas eu só vou ver na minha consistência. Eu creio que dia a dia, eu creio da seguinte maneira, cada oração que você faz é um passo que você dá em direção à tua resposta. Tem orações que você precisa dar 10 passos. Tem orações que você precisa dar 21 passos. Mas é certo que você vai encontrar se você continuar caminhando. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. A tua consistência vai fazer você encontrar muitas orações respondidas. A tua consistência vai fazer você encontrar muita resposta. Eu quero declarar em nome de Jesus que até o último dia desse ano, de 2026, você vai encontrar muitas respostas pelo caminho. E se essa oração for ouvida em 2027, ou 2028, ou 2029, ou 2035, eu não sei, que você, no seu dia a dia orando, você encontre respostas. Amém? Toda pessoa que ora, ela vai encontrando respostas na sua caminhada. Escreve aqui nos comentários, eu vou encontrar resposta. Escreve aqui, eu vou encontrar resposta. A oração consistente vai trazer resposta. Outra coisa que eu aprendo aqui é que por trás da demora, como eu falei na oração da manhã, existe uma guerra que os olhos espirituais não veem. É por isso que em Efésios 6,12 a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. O anjo que apareceu a Daniel revelou uma coisa surpreendente. Ele havia sido barrado pelo príncipe do reino da Pérsia. Não está falando de um homem natural, está falando de ações malignas. E aqui entra o que eu falei para vocês, resistência espiritual. Resistência espiritual é uma coisa real e tem gente que não acredita. Tem certas respostas de oração que não chegam por simples pedido, mas por meio de combate. Tem respostas que vão vir por combate. Vitória no combate espiritual. Quando você entra em oração, você já está combatendo. Aleluia! Nós estamos combatendo espiritualmente aqui. Quando você ora por alguém, você entra em combate por essa pessoa. Quando você ora pela sua vida, você entra em combate, em guerra espiritual. Algumas bênçãos, elas custam mais tempo de joelhos, exatamente porque representam uma ameaça muito maior ao reino das trevas.
Essa resposta que você pediu a Deus, para você pode parecer uma resposta, mas no mundo espiritual ela representa uma ameaça. No mundo espiritual ela vai abrir várias outras portas. No mundo espiritual ela vai abençoar a sua vida muito mais, muito além do que você imagina. Por isso que a persistência na oração é uma arma espiritual. É por isso que o diabo quer quebrar a tua consistência. Ele quer que você ore de segunda a sexta e sábado e domingo você descanse. Ele quer que você ore 2, 3 vezes por semana e no resto dos dias que você não tenha tempo para orar. Porque o diabo trabalha para quebrar a nossa consistência espiritual. Por isso, a persistência de Daniel é uma mentalidade de guerra, não de desistência. Muitas pessoas abandonam a oração exatamente na reta final, quando a resistência parece mais forte, sem saber que muitas vezes aquele é justamente o sinal de que a resposta está próxima. Quando o sinal da resposta se aproxima, a luta aumenta. É por isso que você tem que ter uma vida de oração consistente. Escreve aqui, vida de oração consistente, e você terá grandes respostas de Deus. Eu quero orar pela tua vida agora, eu quero te abençoar. Deixa eu colocar aqui nos comentários, eu vou colocar aqui o nosso site. Eu gostaria muito que quem é de Belém me escute agora. Quem é de Belém, no Pará, eu estarei em agosto em Belém, numa escola de profetas. Se você é de Belém ou de algum lugar do Brasil e sente que deve ir nessa escola para aprender a ouvir a voz de Deus, para entrar no ambiente profético, entra no nosso site e te inscreve para participar dessa escola de profetas. Domingo agora, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu vou falar sobre a vida de Daniel, os segredos da vida de Daniel, o que tornou Daniel alguém fora da curva. Eu vou falar um pouco sobre isso, para que você também aprenda os segredos de ser alguém fora da curva, como foi o profeta Daniel. E esse aqui é o meu novo livro, gente, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui está nos dando muita alegria. Com certeza tem algo de Deus aqui nesse livro. Pessoas estão sendo muito abençoadas. Esse livro está sendo muito recomendado. Estamos em primeiro lugar, sabe, em muitas categorias, para a glória de Deus, aí na internet. E eu digo para você, eu já escrevi mais de 20 livros. E esse livro aqui continua nos surpreendendo a cada dia. Se você quiser adquirir, eu vou fazer para você que adquirir mais de um para dar de presente, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. E se você deseja, sente no coração de apoiar o nosso canal, gratidão. Gratidão. Você pode ir no nosso site, ali tem todos os dados. Todo sábado às 10 da manhã eu tenho um programa de televisão que é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então ore pelo nosso programa de televisão, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu tive também por 2 anos na TV Bandeirantes. Por 2 anos eu estive na TV Bandeirantes e eu vi muita coisa boa acontecendo dentro dos programas de televisão. Então eu sei, tem um povo que assiste na televisão. E eu glorifico a Deus porque estamos levando a palavra às pessoas também através da televisão. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Escreve aqui nos comentários e, gente, tenha uma vida de oração consistente, não quebre esse propósito. Amém? Coloca aqui nos comentários qual a resposta que você está pedindo a Deus, certo? Vamos combinar de apresentar sempre a Deus aqui nos comentários o que nós estamos pedindo. Vamos manter essa consistência. Coloca aqui nos comentários qual a resposta que você está aguardando de Deus. Qual a resposta que você está aguardando do Senhor? Coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários. Coloca o nome das pessoas que você quer oração pela vida delas. Escreve aqui qual é a área da sua vida que você está buscando uma resposta e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dela. Intervém na vida dela, Pai, na sua casa, na sua família. Oramos em nome de Jesus, Pai, para que toda resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. O que o inimigo tem tentado impedir, em que pessoas dessa casa conheçam a Jesus,
se rendam a Jesus, que essas resistências e barreiras espirituais caiam por terra, toda a resistência que está impedindo essa pessoa de sair das dívidas, toda a resistência que está impedindo essa pessoa de vencer financeiramente, de vencer no seu casamento, de vencer na sua vida espiritual, que as resistências espirituais caiam por terra, que todo ataque do inimigo, a vida de oração dessa pessoa caia por terra. Senhor, fortalece os intercessores, as intercessoras, fortalece, Pai, os pais e mães que oram pela vida dos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, pela sua família, pela sua casa. Oramos por uma intervenção do céu, oramos por um milagre, oramos, Pai, pedindo, traga respostas a cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Eu apresento diante de Ti, Pai, e pedimos cura, pedimos milagre financeiro, pedimos livramento, pedimos oportunidades, pedimos portas abertas, pedimos respostas do céu sobre relacionamentos, resposta do céu sobre a vida dessa pessoa que está aguardando algo na justiça. Senhor, dá vitória para os Teus filhos e filhas, que a inveja caia por terra, que os bloqueios espirituais caia por terra, que toda ação de principados, de potestades, de hostes malignas da maldade caiam por terra no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Então compartilha. Manda essa oração para alguém. Alguém próximo de você está orando a Deus por uma resposta. Seja um canal de Deus e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração com a graça de Deus. Paz e prosperidade a todos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Consagramos a nossa vida a Ti. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo, nos livrando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber da Tua direção. Senhor, e Te pedimos, dá-nos livramento em todas as coisas. Nós Te pedimos aquilo que não vem do Senhor, tira do nosso caminho, desvia de nós, Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, nos ajuda a ver as coisas com a Tua visão. Nos ensina, Senhor, a caminhar debaixo da Tua direção, debaixo das Tuas instruções. Amado e querido Espírito Santo, visita essa pessoa, Pai, que está agora ouvindo e recebendo essa oração. Toque-a com o Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça. Em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Dizemos ao câncer, dizemos à alergia, dizemos à fibromialgia, dizemos à artrite, artrose, reumatismo, doenças crônicas. Rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo sara. Pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Sim, nós cremos
E Pai, hoje, no encerramento desse propósito sobre mudança de mentalidade, nós queremos te pedir, Pai, nos ensina a pensar como tu pensas, a termos a mente de Cristo, que não venhamos dar espaço a pensamentos contrários na nossa mente, a pensamentos ruins, mas somente aos teus pensamentos, à tua vontade. Senhor, livra-nos da inveja, livra-nos, Pai, de todo ataque ferino do inimigo contra a nossa vida, nos livra, Senhor, das palavras malditas, das pragas lançadas, de tudo aquilo que é contrário a nós, a nossa casa. E te pedimos, Pai, prospera o nosso caminho, multiplica, Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, talentos, dons, tudo que foi colocado em nossas mãos, que seja multiplicado. Nós pedimos o teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, por toda pessoa que tem tido dificuldades para dormir, essa pessoa que tem lutado contra a insônia, que não consegue dormir à noite, que fica a noite inteira se revirando, se acordando. Senhor, que a paz de Deus entre nessa casa agora, que a presença de Jesus Cristo entre agora, e aonde houver trevas, aonde houver uma ação de demônios, nós exigimos agora, em nome de Jesus, a saída dessa ação contrária, em nome de Jesus, e que a luz de Deus entre nessa sala, a luz de Deus entre nesse quarto, a luz de Deus entre dentro desse carro, a luz de Jesus Cristo ilumine o caminho dessa pessoa. E como está escrito na tua palavra, Pai, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós queremos a luz de Jesus, iluminando todas as áreas da nossa vida, iluminando o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, assim nós oramos, assim nós cremos e declaramos profeticamente. E eu oro agora o Salmo 91 sobre a vida dessa pessoa que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Hoje é o último dia do nosso propósito de 21 dias falando sobre mentalidade e amanhã nós vamos começar um propósito que vai ser para arrebentar. Vai ser um grande propósito, a campanha da Daniel, 21 dias em busca de uma resposta de Deus. E nós sabemos que a resposta não é uma informação, a resposta vem com tudo que a gente precisa. Amém? Quantos de vocês estão buscando e esperando uma resposta divina? Está esperando uma resposta de Deus? Escreve aqui nos comentários. Eu creio que Deus responde. Escreve aí. Eu creio que Deus responde. Aleluia, aleluia. Eu creio, Deus responde. Ele dá a resposta. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está escrito, está na palavra. Por isso eu quero convidar você
Essa campanha de Daniel que nós vamos começar amanhã será extraordinária. Entra, vem, convida outras pessoas para participar desse propósito em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje e me ajuda a compartilhar. Manda aí para 10, para 20, para o máximo de pessoas que você puder essa oração, porque Jesus está vivo. Amém? A nossa fé está nele. Nós temos tido testemunhos aqui de pessoas que, enquanto estão ouvindo a oração, estão sendo curadas, livramentos que Deus está dando, resposta. Você está em um ambiente profético, em um ambiente de resposta de Deus. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então compartilha aí. Você que está pela primeira vez aqui, te inscreve no canal. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra muito poderosa, uma palavra de bênção. Pedi aqui para o meu pessoal me alcançar um pouco de água, quem puder me alcançar um pouco de água, por gentileza. Eu quero compartilhar com você uma palavra sobre uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Nós temos que aprender a discernir o que o Espírito Santo nos diz. Eu acredito que nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Deus está sempre falando conosco. Mas será que nós estamos atentos? Será que nós temos aquela curiosidade santa que Moisés teve quando estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro? Estava lá no deserto, de repente ele viu uma sarça ardendo e que não se consumia. Ele se aproximou para ver aquela maravilha, a Bíblia diz. E quando ele chegou lá, Deus pegou ele, Deus falou com ele. Será que nós temos essa curiosidade? O que Deus está dizendo? Será que estamos atentos ao futuro? Você sabe que o futuro não era para nos pegar despercebidos, porque Deus fala. E Deus não fala só a respeito do passado ou do que estamos vivendo, Deus fala também sobre o que iremos viver. Exato! Deus fala sobre o que iremos viver. O Senhor disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você um pai de multidões. Ele disse para Sara: você vai ser mãe de nações. Ou seja, Deus fala do futuro. Ele veio a José e disse a José, através daqueles sonhos, que José iria ser alguém muito grande e que dentro da sua casa os seus iriam ser abençoados pelo favor que estaria sobre a vida dele, porque estavam rodeando ele dentro do sonho. Então eu quero que você entenda que Deus é um Deus que revela, nos dá sinais do futuro, do presente. Ele é um Deus vivo, é um Deus que fala. Em 1 Samuel capítulo 3, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Samuel, quando entendeu que era Deus falando com ele através da boca do sacerdote Eli, Samuel aprendeu a ouvir a Deus e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele sabia que Deus estava falando, mas não sabia como captar, como conversar com esse Deus. Nós temos que aprender a conversar com os sinais de Deus a nossa vida. Em 1 Crônicas 12, 32, a Bíblia diz: homens entendidos nos tempos para saberem o que Israel devia fazer. A Bíblia nos fala sobre os homens do tempo, os homens que entendiam as estações de Deus. Eu creio muito que Deus, nesse tempo, Ele está mostrando sinais em todo momento, não só nesse tempo. Sempre Deus foi um Deus de sinais e nós precisamos estar atentos. Há pessoas que atravessam grandes movimentos de Deus e não percebem nada. E há pessoas que, em meio à rotina mais comum, conseguem enxergar a mão de Deus se movendo. E a diferença, na maioria das vezes, não está no tamanho do milagre, mas na sensibilidade
de quem está observando. Vivemos ocupados, apressados, com a mente cheia de notificações, agenda cheia de compromissos, e nesse ritmo frenético é fácil, sabe, desaperceber dos sinais divinos que Deus está nos dando. A Bíblia diz que Samuel ouviu 3 vezes Deus chamar ele, mas ele não sabia identificar os sinais de Deus. Ele só conseguiu identificar depois que um outro ensinou ele a identificar. Você tem que aprender com outras pessoas a identificar o sinal de Deus na tua vida. Por isso, nós temos que ter essa mentalidade, uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. É uma forma de viver desperto, sensível ao Espírito Santo, capaz de reconhecer quando Deus está falando através da palavra, das circunstâncias, de uma impressão no coração e até mesmo no silêncio. Escreve aqui nos comentários, uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Escreve aí, uma mentalidade atenta aos sinais de Deus. Nem sempre Deus fala do jeito que esperamos. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12, e eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Elias esperava uma manifestação espetacular de Deus, no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus escolheu falar na voz mansa e delicada. E se Elias tivesse concentrado apenas no espalhafato, teria perdido a única coisa que realmente importava, a voz de Deus vindo logo depois de toda aquela agitação. Eu quero que você entenda, Deus está falando conosco em todo o tempo, através da palavra, de impressões, de sonhos, de circunstâncias, da natureza, da voz de outras pessoas. E o grande desafio não é a ausência da voz de Deus, mas a falta de sensibilidade para reconhecer essa voz em meio aos muitos ruídos que nós estamos cercados. Ouvir a Deus é uma capacidade que se desenvolve como um músculo. Quanto mais exercitado pela prática e pela obediência, mais afiada se torna. E isso muda a forma como nós oramos. Em vez de pedir a Deus que Deus fale mais alto, você tem que dobrar os seus ouvidos e os seus olhos, porque nós podemos também ver a voz de Deus, não só ouvir a voz de Deus, nós podemos ver a voz de Deus. E tem certas coisas que quando você tem uma sensibilidade maior, você começa, sabe, a se precaver. Eu tenho muitas coisas que eu tenho falado aqui para vocês que eu acredito que nós temos que nos precaver. Por exemplo, eu tenho dito que essa grande, eu posso dizer enxurrada, não vou dizer enxurrada, mas esse grande movimento que está tendo, sabe, de educação financeira, isso é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo é um alerta, que nós temos que ter nossas finanças bem ajustadas. Tem muita gente que está endividada, isso são dados, e dados também podem ser sinais, ok? E nós temos visto, sabe, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, já fazem alguns anos que parece que o tempo, sabe, a meteorologia do tempo no Rio Grande do Sul tem estado cada vez mais agressivo, né? O tempo tem estado mais agressivo, chuvas mais fortes, mais impactos ambientais, mais enchentes contínuas. Isso tudo, para mim, são alertas. Nós temos visto rumores de guerra, tudo são sinais. Nós temos que estar atento aos sinais, não só da volta de Jesus, mas sinais também, sabe, de coisas que podem acontecer no futuro. Então, tudo isso nós precisamos, de alguma maneira, nos preparar. José, ele tinha uma mentalidade profética. E José, quando viu o futuro, quando entendeu o sonho do faraó, José também entendeu o que deveria fazer. Sabe, isso é uma das coisas que, eu não digo que me assusta, mas é uma das coisas que me faz pensar um pouco mais. José preparou uma nação
para os 7 anos de prosperidade e para os 7 anos de falta de prosperidade. José, ele antecipou uma crise que iria assolar o mundo de então. E ele se preparou para essa crise. Talvez por não conseguirmos entender os sinais de Deus, a gente não consegue antecipar certas coisas na nossa vida. Sabe, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá o poder de antecipação, para que eu consiga ver as coisas antes delas acontecerem. Que nós possamos, sabe, tomar certas medidas antes de algumas coisas acontecerem. E isso, quando eu falo em medidas, eu estou falando em relacionamentos, em posição geográfica, no financeiro e espiritual também. Sabe, porque você vai ter que ver, tem certas coisas que Deus está mostrando para você, isso não vai dar boa coisa, filho, te afasta disso. Sabe, nós temos que ter esse poder de antecipação, observando os sinais à nossa volta. Discernir os tempos é uma responsabilidade espiritual. Em Lucas capítulo 12, verso 54, a Bíblia diz assim: e vós, quando vedes uma nuvem levantar-se do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calor. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e da terra, como não discernis este tempo? Jesus repreendeu as pessoas do seu tempo não porque elas fossem incapazes de discernir, elas liam muito bem os sinais da natureza, mas elas estavam cegas para os sinais espirituais que aconteciam bem na frente do nariz delas. É possível ser especialista em ler o ambiente natural e ainda assim estar espiritualmente desatento. Você tem que entender uma coisa, assim como os animais possuem um instinto natural que os alerta diante do perigo ou os direciona à oportunidade, nós precisamos desenvolver um instinto espiritual semelhante, uma sensibilidade que nos alerta da armadilha, de fechar algo, de impulsionar e agir antes da porta se fechar. Eu entendo que muitas pessoas não caem porque Deus não avisou, elas caem porque elas não estavam suficientemente sensíveis para perceber o aviso de Deus. A Bíblia nos fala dos filhos de Isacar, especialistas nos tempos. Está lá em 1 Crônicas 12:32. Eles entendiam, discerniam o que Deus estava querendo fazer, o que Deus estava querendo falar. Você consegue discernir o tempo que você está vivendo? Ou você está vivendo só para hoje? Sabe, nós não podemos fechar os nossos olhos para o futuro. Não podemos olhar só para hoje, temos que olhar para amanhã. Eu tenho falado muito, o podcast A Voz está um sucesso. Vocês sabem, quem acompanha o podcast sabe, está um sucesso. Convidados relevantes, coisas ali poderosas, mas Deus colocou no meu coração. Falar sobre fé, mas falar também sobre empreendedorismo. Eu sou empreendedor também, eu trago empreendedores, então eu acredito no empreendedorismo, que o empreendedorismo é uma ferramenta de Deus para tirar as pessoas de situações difíceis. Eu tenho ensinado isso, prego isso, vivo isso na minha vida. Senão você vai ficar sempre refém de alguma coisa. Então nós temos que entender isso. Estar atento aos sinais é uma coisa um tanto desafiadora, mas necessária para a nossa vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero abençoar você. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para vocês. Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. Nós temos que ter uma mentalidade de antecipação. Temos que antecipar certas coisas, temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Veja o que está acontecendo, se antecipe, certo? Porque o inimigo, ele sempre trabalha com antecipação. Mas se nós andarmos pela revelação de Deus, nós vamos conseguir ir à frente. Esse livro aqui vai ajudar você a mudar a sua mentalidade. E se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. De repente, você dá de presente para os seus amigos, para quem compartilhou a live com você, certo? Vá até o nosso site www.vinicius7.com.br e adquira o nosso livro Mentalidade de Alto Nível. E se você quer apoiar o canal, gratidão. Você pode ir lá no site que está aqui na tela, certo? E apoiar o canal. Deus te abençoe. Muito obrigado.
nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV, que tem ido ao ar já há 3 anos. Há 3 anos eu estou na televisão, temos ministrado a palavra de Deus a muitas pessoas. Então, ore por nós e ore pelo nosso projeto. Amém? Somos semeadores da palavra de Deus. E quero orar por você agora, convidar também amanhã, vamos começar essa campanha de Daniel. Eu gostaria que todos vocês estivessem junto conosco e me ajudassem a compartilhar essa campanha que nós vamos ter amanhã. Serão 21 dias em oração, em jejum. Quem quiser jejuar conosco, jejua. Se você quiser participar só da oração, participa. Fique bem à vontade. Eu estarei em oração e jejum. E cada dia você pode fazer um jejum do que Deus tocar no teu coração. Amém? Do que Deus falar com você. Não é uma coisa rígida, certo? Cada dia eu vou abrir mão de alguma coisa que eu gosto, ou de uma refeição, ou vou estender um pouquinho, vou esperar talvez para almoçar, para jantar, às vezes o café da manhã, talvez eu vou evitar, não sei. Eu vou todo dia abrir mão de alguma coisa, vou fazer um jejum por 21 dias, ok? Eu quero orar pela tua vida agora. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, coloca aqui tua necessidade, certo? E depois, você que não assistiu ainda o podcast A Voz, vai lá e assista. Vai lá e assista, porque, sabe, tá uma benção nosso podcast. Tá uma benção. Tem sido assim incrível o que Deus tem feito através do podcast A Voz. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa que está aqui orando junto comigo agora. Toque-a com o teu poder e com a tua graça. Eu oro, Senhor, para que ela seja visitada pelo teu poder e nos dê, Senhor, um discernimento espiritual para estarmos atentos à voz de Deus, atentos ao que Deus está fazendo, atentos à forma como Deus está trabalhando, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque, para que o Senhor intervenha, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo renda-se a Jesus Cristo, todo medo renda-se a Jesus Cristo, toda síndrome do pânico renda-se a Jesus Cristo, toda ansiedade, angústia, aflição renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, agora. Meu Deus, toca-os agora com o teu favor, toca-os com a tua boa mão e livra eles de todo mal e de todo laço do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que pessoas sejam tocadas agora pelo poder de Jesus Cristo. E nós te pedimos perdão, Pai, por toda vez que não estivemos atentos à tua voz, por toda vez, Pai, que não prestamos atenção ao que o Senhor estava fazendo. Nos rendemos a Ti, Jesus, nos rendemos à Tua palavra e te pedimos, Pai, que tudo na nossa vida esteja no Teu controle. Confiamos em Ti, esperamos em Ti e dependemos de Ti. Amado Espírito Santo, nos encha da presença de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te defenda dos teus adversários, que o Senhor te conduza em paz, que você consiga ouvir a voz de Deus e romper em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus abençoe e que Deus os guarde. Até mais, com a bênção e com a graça do nosso Deus.